neste momento pelo Instagram e logo em seguida também no nosso canal no YouTube. Nós estamos aqui nesta noite com mais uma candidata, ela que é formada em administração, candidata a vereadora às eleições de 2024 aqui no município de Moaná, Paloma Torres, do PSDB. Daqui a pouquinho a gente já vai bater um bate-papo aqui com ela para entender um pouco as ideias dela, tudinho, para ter o espaço dela também para colocar para os seus eleitores, aqueles que confiam nela, né, para representar, porque é muito importante a presença da mulher também no legislativo. Então, nesse momento, nós já vamos bater um bate-papo com ela. Fique ligado com a gente, vai para o intervalo, já a gente volta e já vamos fazer perguntas para ela. E lembrando, você que participa com a gente, você pode mandar também a sua pergunta no direct do Instagram aqui, que eu vou estar olhando aqui no monitor e vou estar observando aqui as pessoas que vão estar mandando mensagem para a gente. Olha, tem pessoas entrando já aqui no Instagram e você pode mandar sua pergunta aqui. No final a gente vai ler algumas perguntas, claro, perguntas sensatas, né? Perguntas que têm objetivo realmente com o interesse da população moanense. Já a gente volta. Se você está procurando o melhor lugar para saborear o que há de melhor em lanches, venha conhecer a Docica, há 3 anos oferecendo o melhor para você. Venha saborear nossas pizzas irresistíveis, salgados variados, doces e sorvetes refrescantes. Aqui você tem o melhor atendimento e um ambiente totalmente climatizado para você tomar aquele cafezinho e saborear muitas delícias. Estamos abertos de segunda a domingo, das 8 horas às 10 horas e das 17 horas às 23 horas, fechados às terças-feiras. Venha nos fazer uma visita na Avenida Coronel Manuel Isidro da Silva, em frente à Ótica Wilson, organização Melo Cametá e Sandra Calandrini. Na panificadora Maná, você encontra uma ampla variedade de pães, pizzas, salgados e doces deliciosos, feitos com a maior qualidade e sabor que você conhece, por profissionais qualificados para oferecer o melhor sabor para o seu café da manhã. Também oferecemos refrigerantes, danones e produtos essenciais como café, açúcar, ovos, leite e margarina. Tudo isso com um atendimento excelente. Visite-nos na rua Raimundo Nogueira de Azevedo, ao lado do posto de saúde da Rua Nova. Para um café da manhã delicioso, você já sabe onde encontrar. Panificadora Maná. Sabor e qualidade sempre ao seu alcance. Organização Josiel e Jéssica. Aqui na Edu Suplementos você encontra uma variedade de produtos como creatina, whey protein, colágeno e vitaminas. E para você, amante do esporte, aqui você vai encontrar vários acessórios, como joelheira e manguito. Seja na academia, corrida ou no dia a dia, aqui na Edu Suplementos você vai encontrar o melhor em moda fitness, masculino e feminino. E temos aqui acessórios para a luta, como boxe e muay thai. Edu Suplementos, muito mais energia para o seu treino. Venha nos fazer uma visita. Nosso endereço é Rua Coronel Rodrigo Lopes de Azevedo, número 670, ao lado do César Informática, próximo ao cartório. Nosso WhatsApp para atendimento é o 91 99158 2605. Edu Suplementos, muito mais energia para seu treino. Meu dia a dia é super corrido, então é essencial economizar. Por isso, para cuidar da minha família, eu venho aqui, na farmácia Preço Baixo. Aqui eu encontro tudo o que preciso, desde perfumaria a medicamentos, além de um ótimo atendimento e muitos genéricos. Quando o assunto é saúde, eu não preciso me preocupar, e para economizar, eu escolho a farmácia Preço Baixo. Na farmácia Preço Baixo, oferecemos uma ampla linha de cosméticos e medicamentos, além de nutracêuticos e suplementos alimentares para crianças, adultos e idosos. Tudo o que você precisa você encontra aqui, na farmácia Preço Baixo. Nosso endereço fica localizado na rua Coronel Rodrigo Lopes de Azevedo, número 444, em Moaná, em frente ao Largo São Benedito.
Muito bem, para você que acompanha o portal Conexão Mona News, nós estamos agora aqui na nova loja Tem Pra Todos, porque chegou novidades para você que está querendo mudar a sua película do seu celular, a capa do seu iPhone, do seu Android. Aqui na loja Tem Pra Todos chegou novidade, e agora com novo endereço, daqui na rua Manuel Isidro, bem próximo aqui a SEMA. Vem-te embora, vem pra cá, porque tem novidade, estoque novo já chegou, e ó, tudo a partir de R$10, tudo é 10, vem-te embora! Na Clínica São Miguel, sua saúde é nossa prioridade. Oferecemos um ambiente totalmente climatizado para garantir seu conforto durante a sua visita. Aqui você encontra uma ampla variedade de exames e consultas, incluindo exames laboratoriais, ultrassonografias, ressonância, tomografia, endoscopia, eletrocardiograma, raio-x e muito mais. E tudo isso com preços incríveis que cabem no seu bolso. Não deixe de nos fazer uma visita e conferir. Estamos localizados na rua Capitão Antônio da Costa Azevedo, número 450, em Moná. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 91 985 78 9697. Para você que está procurando fazer uma faculdade com graduação, pós-graduação e curso técnico, aqui na Estácio você vai encontrar. Vamos conhecer? Aqui na Estácio oferecemos uma ampla gama de cursos de graduação, pós-graduação, MBA e técnica em enfermagem pelo Colégio Masdom. Nossa equipe está totalmente preparada para recepcioná-lo e orientá-lo nesta nova jornada acadêmica. Aqui você tem salas climatizadas, laboratório de informática e uma sala para aulas práticas de enfermagem estão à sua disposição. Aqui na Estácio também tem o polo do Colégio Masdom, aonde tem muitos cursos sendo ofertados. E um dos mais procurados é o técnico em enfermagem. Se eu fosse você, não perdia tempo. Vem pro Colégio Masdom, aqui na Estácio. Aqui na Estácio você vai encontrar vários cursos: pedagogia, serviço social, letras, português, inglês, espanhol, investigação forense e perícia criminal, gestão ambiental, segurança do trabalho, biomedicina, farmácia, radiologia, ciências contábeis, ciências biológicas e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Nosso endereço fica na rua Juscelino Kubitschek, ao lado da Câmara Municipal. Estácio e Colégio Masdom. A melhor fase da sua vida começa aqui. O que tem de novidade? Tem promoção de aniversário de 9 anos da Farmácia Popular de Moná. A farmácia é quem faz o aniversário, mas quem ganha o presente são os nossos clientes fiéis. Muito bem, para você que está acompanhando a gente nesse momento, o podcast Conexão Mona News, apresentação Janielson Oliveira, e aqui do meu lado está ela, candidata a vereadora Paloma Torres. O nome dela aí aparecendo para você no VT, Paloma Torres, ela que é candidata a vereadora aqui no município de Moná, e está aqui no podcast agora para a gente começar a bater um papo um pouco sobre aí a finalidade dela, o que motivou ela, tudo o que você precisa saber agora. Mas primeiro quero convidar você para começar aí a compartilhar, vai compartilhando o nosso link, vai compartilhando, enviando aí para o maior número de pessoas que você tem na fanpage, no grupo de WhatsApp, no Facebook e também no Instagram. Você pode marcar também, vai marcando, vai incentivando para que várias pessoas possam ter acesso a essa informação agora, essa entrevista com ela. Paloma Torres, do PSDB, ela que é formada em administração, vem como candidata a vereadora aqui no município de Moná. Boa noite, Paloma. Boa noite, Janielson. Boa noite, telespectadores. Boa noite aos meus seguilomas. É uma honra e uma satisfação muito grande poder estar, nesse canal do podcast e poder trazer a mensagem verdadeira, a mensagem da candidata como mulher, representar as vozes das mulheres, dos jovens, adultos, crianças e do nosso querido Moná.
Muito bem, é importante também frisar que ela é candidata a vereador e é muito importante, né, a presença da mulher no legislativo, não é isso? Com certeza. Então, olha só, hoje nós vamos começar a fazer algumas perguntas para ela, para primeiro saber o que motivou ela, que já é formada de administração e conhece um pouco, né, das burocracias, principalmente agora na questão política. A gente sabe que colocar o nosso nome, né, a público, para as pessoas ter assim uma confiabilidade, porque hoje está difícil acreditar em certos políticos devido a uma trajetória triste que houve de certos políticos aqui no município de Moaná. Mas fala pra gente, o que foi que motivou você a entrar na política? O meu maior incentivo é o de servir. Como sou evangélica, eu sempre servi na minha igreja e eu sirvo com amor. E a gente depende da política para tudo. Eu costumo dizer que a política está inserida em tudo, desde o nosso alimento, né, a nossas escolas, infraestrutura e tudo. E a gente pode ver nossa política em Moaná, de anos atrás para a política de hoje, avançou. Nosso município, nosso gestor, nosso executivo avançou, mas a gente ainda vê muita deficiência no legislativo. A gente não vê os vereadores tão atuantes como eram para ser. Então, devido a tudo isso, alguns projetos que eu tenho com Mulheres que Curam, as pessoas me procuram. Ah, você já tem um projeto já? Sim, Mulheres que Curam. Eu elaborei ele em Belém, né, na minha igreja lá, que eu morei por 5 anos. E atualmente quero inserir ele em Moaná. E ele é um projeto social voltado para o público de mulheres. Porque a gente vê hoje que a maior demanda das mães solteiras, né, das mães solos, é muito grande. E a carga que excede sobre elas é maior ainda. E muitas vezes tratar só o corpo físico não é tudo. A gente precisa conciliar o espiritual e o físico. Então, por isso que esse projeto ele é inserido dentro das igrejas, resgatando, não importa se é evangélico, católico, se não tem nenhuma religião, não importa. É cuidar das mulheres, né? E hoje, no cenário, a gente vê que a política precisa de mais mulheres. Quando eu me inseri na política, houve muito aquele olhar, né, negativo, aquele olhar assim... Principalmente quando se trata de evangélico, de né? evangélico, de mulher e de jovem. Como é quebrar o tabu de dizer assim, política não é para crente, não é para evangélico? A gente sente esse preconceito também no meio da população, né? Sim, principalmente porque tem a política velha aí de mentiras, né? Então diz assim, o político é mentiroso. Não, eu estou trabalhando com a verdade. Por onde eu passo, eu digo, eu perco o voto, mas falo a verdade. Eu fui em um rio aí, que eu não vou citar o nome, por ética, onde candidatos a vereadores passaram por lá, prometendo falsas esperanças, coisas que não tem mais na legislação, como voltar como escolas pequenas, né, para tal rio, prometendo que se ganhar, vai voltar. E aí, daqui a 4 anos, não vai conseguir realizar e vai ficar desacreditado. Por essa política velha de mentiras, enganos e falsas promessas para ganhar a todo custo, é que a nossa política está desacreditada. Tem até candidato prometendo que vai abrir em cada distrito uma subprefeitura. Se o gasto de uma na cidade já não dá conta, imagine se abrir uma em cada distrito, né? Então, sim, tem promessas que é um elefante que não dá para se criar, né? Exatamente. É por isso que eu costumo dizer que a teoria ela é linda, mas a prática é difícil. Eu não posso chegar aqui e prometer um monte de projetos de leis, né? Vamos trabalhar com o pé no chão, com as coisas que são cabíveis para ser feito, e vamos, o vereador, se colocar no lugar de vereador, né? Executivo é executivo. Dá para prometer obras, fazer, acontecer. Mas nós, vereadores, não cabe nós isso, né? Então, vamos trabalhar com o pé no chão, vamos levar a verdade. E eu quebrei o tabu também sobre a juventude, né? Sim. Que os jovens são desacreditados. Você pode ver aí que nossos jovens, a maioria deles, não estão na política. Por quê? Eu fico me perguntando. Por que será? Cadê a oportunidade dos jovens? Poucos jovens têm oportunidade. E hoje a gente sabe que a falta de oportunidade, foi até bom você tocar nessa questão, porque a falta de oportunidade fez com que muitos moanenses deixassem a sua terra natal.
Por isso que hoje muitas pessoas estão desacreditadas com certas promessas, falácias e candidatos que só aparecem de 4 em 4 anos. E eu digo candidatos, eu abro o leque, porque não é só vereador, mas também tem prefeito que é assim. Sim. Mas a gente precisa mudar, né? Essa situação, a gente precisa fazer com que o povo volte a acreditar mais nos seus representantes. Então a gente precisa colocar políticos novos. Eu sempre digo que é muito importante inovar, trazer coisa nova. Então, evangélica, né? Tem uma trajetória já com certeza, de muita história, de muita experiência, e é isso que a gente precisa. Você concorda que a política ela precisa de pessoas novas para poder trazer algo novo, até para dar mais oportunidade? Com certeza. Eu costumo dizer que a experiência ela não está na idade. A gente pode ver exemplos aí de homens de idade que não têm responsabilidade nenhuma. E você, às vezes, vê os jovens, né, de 18, 20, 22 anos, que constroem famílias e mantêm ali aquela responsabilidade, aquele compromisso. Então, a gente vê que a experiência e a responsabilidade não se diz através de uma idade. Eu tenho aí um carinho muito grande, né, e digo assim, um exemplo do nosso atual prefeito. Né? Ele mostrou que dá sim para trabalhar, que dá para fazer acontecer e dá para isso através da responsabilidade com o dinheiro público, com a transparência e com a vontade de trabalhar. Então, é um exemplo de que uma pessoa, para ser honesta, não precisa vir de um vínculo político, de uma raiz política, porque, como você falou, o prefeito não veio, né, de uma alta cúpula da política, mas veio alguém de trás do balcão, como sempre é dito, né? Então, a oportunidade ela tem que ser dada a todos. É por isso que a gente abriu um espaço como esse, para que todos possam ter oportunidade para vir falar suas ideias, falar sua proposta, para que os internautas que sempre assistem a gente possa estar ciente de quem são as pessoas em quem eles vão votar. Agora, voltando para a questão das perguntas, sempre tem um candidato que defende uma bandeira, né? Sempre tem alguém que diz, eu vou lutar por isso, vou lutar por aquilo. Quando você entrou, né, na campanha para ser candidata, você já teve um alvo, uma bandeira, ou você defende o trabalho do vereador ser amplo, não só uma bandeira, mas ser amplo? O meu ponto de partida é o povo. Se eu defender uma bandeira, eu vou estar sendo injusto com os demais. Porém, a gente vê a maior necessidade aí de defesa, os nossos ribeirinhos. Né? A gente vê que os nossos ribeirinhos hoje, visitando, a gente vê que eles estão esquecidos por vereadores atuantes, presentes, que chegam de 3 em 3 meses na casa do seu eleitor, daquele que deu voto de confiança, e pergunte, né, como é que está, fiscalize as escolas, se a merenda que sai daqui, da cidade, está chegando no prato do aluno lá no interior, né? Se está tendo tudo que o prefeito repassa, se está chegando, de fato, aos lugares devidos. E cadê os vereadores para fiscalizar? A nossa maior deficiência hoje, visitando as casas, comunidades, tem sido por uma voz só, parece que é um coral. Parece que é um coral. Eu digo assim, parece que é ensaiado. Todas as casas e rios, eles estão com essa queixa. E eu pergunto, qual a dificuldade de um vereador visitar? Seria pago para isso? Está ganhando para isso? E ganha diária de R$500 para isso. Só além do salário, ainda ganha uma diária para ele poder ir na comunidade, às vezes atender um papel que é obrigação dele, né? Assistência, o assistencialismo. Você vê que a maior dificuldade hoje, né, da população também é ter esse suporte da assistência do vereador. Então, muitas vezes eu fico me perguntando, o nosso prefeito está carregando o município sozinho na costa? Não generalizando, mas a maior parte das queixas onde eu ando, enfatizo, porque é o que eu escuto e eu vou defender o povo. Mas eu tenho um olhar carinhoso para os ribeirinhos, né, poder levar mais qualidade de vida para eles, porque é uma extensão da cidade. A cidade, como você coloca o pé na rua e já está ali, as coisas funcionam de uma melhor forma. Mas quando a gente vê os ribeirinhos, eles estão sem vozes, na verdade. Né? E, às vezes, a maioria das coisas que acontecem, que leva a Costa Larga é o prefeito. E culpa não é dele. Né? Eu sempre é digo da fiscal, da fiscalização do povo.
de ouvir as demandas dos povos e levar até o executivo ou a Câmara para que venha solucionar as demandas da população. Justamente, para isso serve o legislativo, para olhar, analisar, fiscalizar, ajudar o prefeito a realizar trabalhos, né, no município. Porque a gente vê vereadores que às vezes dizem, eu sou da oposição, mas uma oposição para atrapalhar um projeto, uma ideia, o crescimento, o bem-estar, o desenvolvimento, eu não vejo assim, porque o vereador ele tem que fiscalizar para ver se está tudo certo. Mas não aquela fiscalização com o intuito de atrapalhar, porque não faz parte da tua bandeira, porque não faz parte do teu partido, porque tem pessoas que quando ganham, eles querem defender o seu grupo político, e aqui em Moaná tem muito isso. Quando eu cheguei aqui, as pessoas falaram, não, tu tem que escolher um lado. Eu digo, não, eu não posso escolher um lado, eu tenho que ser aberto para todos. Aqui é um espaço amplo e aberto para qualquer candidato. Tem pessoas que dizem, porque fulano tem que vir para o meu lado, fulano não. Quando ganha, tem que trabalhar para o povo. Agora, voltando à questão da saúde. Anos atrás, a gente sabe que o município enfrentou vários problemas em relação à saúde. Hospital, atendimento, equipamentos. Estava precário. 2 anos para cá começou a melhorar, né? Começou a evoluir, começou a ter um atendimento de qualidade, inclusive equipamentos chegaram. Eu falo isso porque a gente foi no local, fez o registro dos investimentos que foram feitos na área da saúde. Então, a gente viu que a saúde ela melhorou bastante no município. Sempre vai ter uma falha. Nada vai ser 100% maravilhoso, mas sempre vai ter uma falha. Mas anos atrás, praticamente a saúde era abandonada. Hoje a gente vê uma saúde diferente. No seu ponto de vista, como vereadora, se eleita for, vai continuar fiscalizando, vendo se realmente os atendimentos estão ocorrendo, se realmente... Eu fico abismado, sabe o que é? É porque quando tem um médico que falta, tem algo que está faltando, ele não chama o vereador. Ele chama primeiro quem? O prefeito, ou então chama o menino da imprensa. Aí a gente vai lá, gente, mas vocês já foram na ouvidoria, já chamaram o seu vereador para vir aqui? Porque as pessoas muitas das vezes elas querem jogar para a costa de algumas pessoas um problema que lá atrás elas escolheram pessoas para que possam ser a voz dela, principalmente num problema daquele. Então o vereador ele tem que ser o quê? Fiscalizador, ele tem que ir ver se realmente o atendimento está ocorrendo. Se eleita for, vai ser assim? Com certeza. O meu maior compromisso, como eu digo, é com o povo. Porque isso que você enfatizou lá sobre a bandeira é um ponto que eu defendo. Que eu digo assim, acabou dia 6, vamos trabalhar para o povo? Não vamos ser oposição. Vamos trabalhar junto em parceria com o prefeito, né? Para que a gente venha somar com ele, porque o executivo é o comparativo de um corpo. É como se ele fosse a cabeça e os vereadores os membros daquele corpo. E quando uma mão não está funcionando, né, você tem mais dificuldade. Então, a gente não poderia deixar como vereador o prefeito carregar o município sozinho na costa. Né? Acaba acarretando o quê? Problemas que às vezes não é do conhecimento dele. Se o vereador... Por isso que é um prefeito e 13 vereadores. Para ser o quê? O olho do povo. É para ser o olho na Câmara, né? É para ser o olho do povo onde é que está, procurar fiscalizar as secretarias, né? Para ver como é que o andamento, né, das coisas estão e pegar aquela demanda. Por isso que eu costumo dizer, o vereador... para se eleger, ele sai doido aos 4 cantos do município e acaba não representando ninguém. Eu escolhi fazer diferente. Eu estou escolhendo as comunidades, os rios, para me poder representar aquelas localidades. Porque realmente um vereador só, ele não vai dar conta de tudo. Por isso que ele tem que escolher as localidades para ser voz e representar. Né? E aí você vê, não, vereadores aí adoidados aos 4 cantos só para ganhar. Chega na hora, qual é o meu público? Qual é a localidade que eu fui pedir o voto de confiança? Tá certo que você está ali para atender a população de modo geral, mas você tem que ter, né, a sua demanda de localidades, porque você não vai dar conta de todo Moaná. Eu fui no Pracuúba e eu ouvi um relato de uma moradora lá que nas eleições passadas teve uma candidata a vereadora que ela andou no Pracuúba dizendo que ia lutar pelo povo pracubense, ia fazer, ganhou e abandonou os seus eleitores, ou seja,
disse que ia ser a voz do povo, que ia ser a voz daquela localidade, ia representar aquela localidade, mas não foi isso que aconteceu. Isso acaba frustrando. É por isso que hoje os candidatos eles têm que falar, e hoje a internet ela é um meio de provar também, né, que o candidato falou, prometeu e agora ele tem que cumprir. Então isso que você falou é muito importante, né? Ser representante de um povo, de uma localidade, mas também dar assistência para aquela localidade, para que ela não possa Sim, ficar esquecida, né? Exatamente. Porque a política velha, ela está fazendo isso. Eu estou vendo que a política velha ela está assim. O vereador prometeu naquela localidade, não participou dela, né? Não foi atuante os 4 anos, foi vereador de Copa do Mundo. E o que é que acontece? Como está queimada a localidade, já pula para outra localidade, né? Então, o que é que a gente vê, gente? É gente que não tem compromisso com o povo. E é por isso que nessas eleições a gente tem que pensar muito bem. Pensar e votar consciente. Voltando sobre a saúde. A saúde hoje, no nosso município, ela está, eu posso dizer, excelente, comparado aos mandatos anteriores. Sim. Só que a política, ela não depende só do prefeito ou só do vereador. Ela é um conjunto federal, estadual, né? Então, o que é que acontece? O SUS, ele é um sistema único. Então, nem tudo, infelizmente, depende do município, né? Leitos, como muitas vezes acontecem aí situações que querem culpar o município, mas não é culpa do município. Tem aí uma hierarquia para ser colocada. Não pode ultrapassar, né? Quem dera nós, se pudéssemos solucionar tudo, né, de primeira, mas não. O que é que a gente pode estar lutando na área da saúde como vereadora? Ajudando, né, porque é o coletivo do executivo com o legislativo, a trazer através dos estados melhorias, né, mais investimento na saúde, como agora o projeto do novo hospital. Precisamos desse hospital. E também a saúde preventiva, né? Para mim, a saúde preventiva é fundamental. Lutar para que nós venhamos ter mais psicólogos, né? Porque a gente está vendo aí a demanda muito grande, como enfatizo. A sobrecarga hoje, na nossa sociedade, ela é muito grande. A descrença, né? A gente pode ver aí problemas psicológicos atingindo até mesmo um dia desses a escola. Você pode ver que a escola ela é uma extensão da saúde. E quando a gente fala de saúde, a gente não fala só da saúde corporal, a gente fala de um conjunto, né? A mente, o corpo e o espírito. Eu costumo dizer que são 3 coisas que andam junto e precisam ser tratadas e cuidadas de formas iguais, para que venha ter um coletivo aí de uma saúde realmente que seja sustentável, né, para o município, para que hoje a gente chega no hospital, a gente tem uma assistência. Temos médico, nós temos enfermeiros capacitados, nós temos aí remédio de uma forma assim, até mucolítico. Hoje nós encontramos no hospital de Moaná, para essa garganta aqui, sempre está. Então eu digo assim, gente, nossa saúde avançou muito. Em 4 anos, nossa saúde ela melhorou assim, eu digo 80%, porque 100% nós não vamos conseguir, porque depende, né, do SUS, depende do Estado. Então o que eu quero dizer aos telespectadores, que a gente possa entender como é que funciona as coisas. Antes de culpar o prefeito, vamos olhar, cadê o nosso executivo, o nosso legislativo? Cadê os vereadores atuantes? Aqueles que você deu um voto de confiança. Está sendo sua voz? Antes de você chamar a imprensa, chame ele, né? Chame ele para ver sua necessidade, para ir debater a sua necessidade. Então, eu costumo dizer assim, que a nossa saúde, ela precisa ter um acolhimento cada dia maior. E enfatizo que na saúde foi onde mais me colocou na política. A minha mãe teve problema de câncer de mama, nós passamos por situações bem difíceis na época no Filoiola, e a gente vê que é o SUS mesmo, que aí estava devastado, né? Mas graças a Deus a gente vê hoje os hospitais sendo ampliados. E quando as pessoas me procuram, a nossa casa em Belém, ela era mais casa de apoio do que de morada. Sim. Então foi quando eu me inseri, de fato, de cabeça. Eu digo, não, a gente precisa buscar, né,
um acolhimento melhor, porque lá em casa é muito pequeno, e às vezes as pessoas me procuram, Paloma, dá para ficar na tua casa? E sempre acolheu, do café da manhã ao jantar, e sempre dividiu o pão. Então, isso me chamou muita atenção, para que a gente pudesse lutar por uma casa de apoio, mas com suporte de apoio, porque quando a maioria das pessoas diz, tem uma casa de apoio, mas não tem o apoio, só tem a casa. Só tem a casa. Cadê o apoio? Quando eu digo apoio, no café da manhã, né, no almoço, no jantar, numa merenda, dentro da base nutricional do que o paciente precisa, com técnicos de enfermagem, para estar ali verificando. Então, todas essas coisas são cabíveis de lutar junto com o Estado, né, através dos deputados, em parceria com a prefeitura, a gente pode estar lutando para que venha ter uma casa com suporte. Muito bem, essa é a candidata a vereadora Paloma Torres, está aqui com a gente no podcast Conectados, agora falando sobre educação. Recentemente, o Moaná, né, foi o primeiro município na região do Arquipélago Marajoara, em primeiro lugar no IDEB, né, foi aí o município que teve um crescimento excelente. Ultimamente teve uma inauguração de uma escola lá no distrito da Jararaca, né? Eu estive presente, foi emocionante, né? Principalmente quando uma criança fez a leitura de um poema, né? Todo mundo se emocionou. A recepção foi excelente, então a gente viu no olhar dos alunos, dos pais, dos funcionários, dos professores, a alegria de ter uma escola lá no distrito, que é muito distante aqui da sede do município de Moaná, mas uma escola de porte, né, de capital, uma escola que a gente viu. Eu fui no banheiro, eu vou contar para vocês aqui, eu fui no banheiro, eu pensei que ele estava no banheiro do shopping. Por quê? Porque de ver pedra de mármore, tudo bem feito, tudo com melhor qualidade, eu fiquei abismado, digo, mas rapaz, uma escola com uma estrutura dessa, num lugar tão distante. Então, eu filmando, registrando, também fiquei emocionado de ver a criança lendo o poema, contando sobre o pai dela, que trabalhou na escola, ajudou, que ele é pedreiro. Então, eu fiquei assim, digo, poxa, a gente viu que realmente agora a educação, não só no IDEB, mas também na infraestrutura, teve um avanço bastante, porque não foi só essa escola, se não me engano é a 9ª escola, que já foi, né, inaugurada, reformada, só nesse mandato. Então a gente vê que a população ela fica alegre, né, de saber que agora, né, as escolas estão sendo ampliadas e algumas estão sendo, que antigamente era de madeira, estão sendo jogadas abaixo e sendo levantadas de alvenaria. Na educação também é muito importante o candidato a vereador poder, né, o vereador poder trabalhar para ajudar o prefeito para que políticas como essas possam alcançar distritos tão distantes como aquele, né? Como eu digo, assim, é uma satisfação, uma alegria muito grande para nós vermos os ribeirinhos contemplados com as escolas assim, né? E o que nos deixa triste hoje, eu concorrendo à candidatura, né, para vereadora, é ver vereadores querendo retroceder o município, dizendo com falsas promessas de que vão levar as escolas pequenas de novo para as localidades. Gente, o MEC ele não quer saber se lá tem Marizia, lá se é Bahia, não. O MEC ele quer saber de nota, de qualidade de ensino. E hoje, quando você tira uma escola pequena, como acabaram com as escolas menores, e você coloca uma escola com essa infraestrutura, você está levando qualidade para os alunos. Ensino. Qualidade de ensino, qualidade e igualdade, eu costumo dizer. Porque uns alunos de escola pequena, comparado à escola grande, você via que tinha uma desigualdade no ensino. Foi por isso que eles chegaram à metodologia de que as escolas grandes estavam em vantagem às escolas pequenas. Então, como eu costumo dizer para as localidades que eu passo, é que a gente não tem um prefeito, nós temos um pai, né? Gente, se o nosso município tivesse os 13 vereadores empenhados junto com o prefeito, mais desenvolvido estava nosso ribeirinho, né, nossa cidade. Então, eu, como vereadora, incentivar a educação vai ser uma das armas que eu mais vou bater de frente, né, junto com o nosso, creio assim, futuro, continuar, né, o trabalho que está, porque a educação hoje você vê qualidade na educação, você vê professores capacitados, você vê hoje o executivo aí incentivando, né, a educação através de cursos, através de capacitação, buscando, né, que nossos alunos e a nossa educação de Moaná esteja dentro também dos projetos educacionais do Estado. Então, isso é muito importante, você buscar
para dentro do nosso município as melhorias que está tendo lá fora. E hoje eu costumo dizer que as creches daqui e escolas são padrões do Estado. Sim. Nem em Belém, com a atual gestão de prefeito que está, você encontra uma creche como o Genésio, né? Uma infraestrutura aí de uma escola particular. Então, tudo isso é compromisso, tudo isso é responsabilidade. O que é que a gente ouve muito dos ribeirinhos? É que certas coisas lá não funcionam da forma que... Por quê? Falta fiscalização, falta o olhar do vereador, né, sobre as coisas que eu tenho certeza e convicção que sai de Moaná. E por que muitas das vezes não chega? Né, como os pais se queixam. Cadê o vereador para fiscalizar o que sai daqui da cidade para os ribeirinhos? Então, né? Tinha que ter uma fiscalização. Tem que ter a fiscalização. Eu acredito que temos que implementar nas escolas o que é um projeto de lei meu, o curso de informática para os alunos de escolas públicas. Porque você sabe que hoje, sem um curso básico de informática, o nosso currículo fica vazado. Sim. Então, para que os nossos jovens já saiam capacitados para o mercado de trabalho, além dos cursos profissionalizantes, temos, né, projetos de lei dentro das escolas, o curso de informática, porque quando o aluno sai dali, nem todos têm condições de pagar um curso de informática. Então é muito importante ter nas escolas também, né, um laboratório de informática, né, para que as crianças possam ter aí já o acesso, né, à computação, a ter aí, quem sabe aí, pessoas que possam um dia estar no meu lugar aqui também, né? Mexendo no computador. Olha, hoje a minha técnica não veio, mas quem sabe aí, nessa próxima geração que vai vir aí, possa ter a oportunidade, né, de ter um laboratório de informática, aprender. Eu comecei em laboratório de informática dentro da escola, mexendo no Windows XP. Então, desde aquela época, eu fui me interessando e hoje, né, já desenvolvo um trabalho bom na questão de técnica, de informática. Por quê? Porque lá atrás eu tive alguém que me ajudou, me incentivou a ter acesso, né, uma ferramenta que é muito importante. Então a gente vê que a educação ela tem melhorado, né, mas que precisa ter um olhar do vereador que possa fiscalizar e possa cobrar, né, para que de fato chegue para esse aluno, né, chegue para essa escola o que a prefeitura muitas vezes envia, mas no percalço do meio do caminho não chega, né? Por falta de uma fiscalização. Nesse período agora, muitas pessoas, né, estão aí meio que indecisas devido a algumas pessoas que prometem e não cumprem. Muitas pessoas que prometem, não cumprem e acabam decepcionando outras pessoas. Você é candidata, mulher, né? E a gente sabe que essa questão é mais fragilizada, por quê? Porque ainda há um preconceito da mulher na política. Sim. Só que agora eu vou trazer um tema que é para você, mulher, que está acompanhando a gente aqui também aqui no podcast. Você pode mandar mensagem, depois eu vou estar lendo aqui. No final, vou ver se dá de eu ler aqui. Porque a gente sabe que aqui em Moaná há um índice, né, alto de violência contra a mulher. A gente passou, né, vários meses de campanhas agora que teve várias campanhas voltadas aí à proteção, né, das mulheres. Agora, Setembro Amarelo é denominada a campanha do mês do suicídio, né? Então, a gente sabe que muitas mulheres sofrem calado a questão da violência e não tem uma pessoa que possa lutar por elas. Falando sobre segurança pública, a gente sabe que há uma guarda municipal, tem a polícia militar, tem a polícia civil, mas eu sinto assim a falta às vezes de uma mulher que possa lutar por aquelas que muitas das vezes não têm voz ou não têm coragem porque são ameaçadas dentro de casa, não é isso? Com certeza. A gente pode estar vendo, né, que o índice em Moaná de violência contra a mulher cresceu muito nos últimos anos. Por quê? A mulher está lutando pelo seu espaço na sociedade, mas o machismo ainda impera muito. Então, hoje, o resgate das mulheres para a sociedade, no mercado de trabalho, né, ou até mesmo de uma liberdade que antigamente as mulheres elas tinham, por obrigação, né, ficar na casa somente cuidando de filho, cozinhando. E hoje, quando uma mulher ela se impõe ou se insere no mercado de trabalho ou no empoderamento feminino, que é chamado, né? Sim, é. Ela sofre o preconceito e o machismo.
que parte de dentro da casa através da violência, né? Às vezes é agredida fisicamente, psicologicamente e verbalmente. Porque assim, eu costumo dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser. Mas, infelizmente, o machismo ainda é muito grande. O que nós podemos lutar para a defesa das mulheres é ter um suporte psicológico, né? Um psicólogo ou um canal que possa as mulheres se sentirem acolhidas para se abrir, né? Para conversar. Que desse meu projeto Mulheres que Curam é esse suporte. Nesse projeto Mulheres que Curam também tem um suporte, tem o assim. suporte, exatamente, que é o ombro amigo, né? É você chegar, aquela mulher ter a liberdade de conversar, de expor para você a sua dor, a sua luta, porque em diversas vezes a gente confia em mãos erradas, né? A nossa intimidade, e em vez de ajudar, de levantar, ainda empurra mais, é caçoada, né? Fazem as próprias mulheres que eram para dar a mão, às vezes são as que mais empurram. Aí quando as mulheres elas se fecham, que não tem com quem se abrir, com quem falar, ou até mesmo não buscam o refúgio em Deus, acontece o suicídio. Ou até mesmo ficam caladas, sofrendo violências domésticas, por não ter para onde correr. Às vezes, elas não têm nem com quem se abrir, uma mãe, alguém, né? Às vezes já faleceu, então ela fica ali sofrendo, porque ela está dependente emocionalmente e financeiramente, principalmente quando inclui filhos. Tem medo de largar, de sair, são ameaçadas e são tratadas de qualquer forma por não ter o ganho financeiro adequado para manter uma vida longe daquele abuso, longe daquela situação de vulnerabilidade. E aí que entra o meu projeto do resgate das mulheres para o mercado de trabalho, através de cursos profissionalizantes, através do apoio, do suporte com o psicólogo, com orientações espirituais, né, para que a pessoa tenha ali o quê? Uma força. Porque às vezes a pessoa quer, mas não tem força para se levantar. Então, esse suporte, ele é fundamental para que as mulheres venham se sentir amparadas, seguras. E tratando de segurança pública, né, eu acredito naquele olho vivo. Incentivar em Moaná o olho vivo, que é aquelas câmeras de monitoramento todo o tempo, instalações de mais postos, né, de guardas municipais nas localidades, mais monitoramentos nos ribeirinhos também, porque também sofre, não é só a cidade. Então, eu acredito assim, que não leis, mas incentivos, né? Incentivos de mais, um olhar assim, mais atento. Esse olho vivo, ele seria muito bom para a nossa sociedade. Muito bom para até ajudar a monitorar, para que possa inibir alguns crimes, né, que acontecem às vezes na rua, porque às vezes a briga começa já na rua, saindo da festa, quando chega na casa, aí já se torna algo mais grave. Quando a mulher tem a sorte de alguém olhar e ver, né, e quando não tem. É, né? Verdade. Então, o olho vivo seria um incentivo muito bom. Um incentivo às guardas municipais também, através de cursos de capacitação, tudo. Eles terem mais acesso às monitorações, né, ao sistema de monitoração, eles terem mais ali um amparo, um suporte para que eles possam ter um acesso maior. Muito bem. Olha, a gente está aqui nessa entrevista com a candidata à vereadora Paloma, ela que está aqui já respondendo algumas perguntas para a gente aqui no podcast Conectados. Você que está acompanhando nesse momento, logo em seguida vamos estar subindo também este vídeo, essa entrevista que está sendo gravada também para o nosso canal no YouTube. Mas agora ela que é formada de administração, né? É empreendedora, sobre empreendedorismo, oportunidade de emprego, porque muitas pessoas vão embora de Moaná porque não tem oportunidade, né? A gente sabe que é aquela promessa que muitos candidatos fazem, não, se eu ganhar vou te dar um emprego, mas a gente sabe que no final isso não acontece, porque não há emprego para todo mundo na prefeitura, não tem como. Então, para isso se deve criar, tem que ser feito algo que possa gerar economia, que possa capacitar pessoas para ter o seu próprio negócio, não é isso? Sim, com certeza. E a gente ouve muito isso para as casas que a gente passa, né, de promessas de candidatos aí à prefeitura, prometendo empregar a família toda. Oh, meu Deus. Eita. Não caio nessa, não. A gente sabe que a prefeitura não suporta, né, empregar todo mundo. Então, isso aí é outra fake news também. Vamos trabalhar com o pé no chão, como eu digo assim, teoria
é bom, mas a prática, a gente tem que trabalhar com o pé no chão. Sim. O meu projeto, né, para o empreendedorismo locais, que é como eu lhe falei, procurei os locais para me representar, né, como Zona Ribeirinha também. A gente vê a nossa natureza e dá dinheiro para nós. E nós não exploramos ela da forma devida, né, para gerar recursos. Hoje, o empreendedorismo, através de parcerias com instituições que façam o arrecadamento do artesanato, geraria muito emprego. Porém, não temos esse incentivo, nem nos ribeirinhos e até mesmo na cidade, para que a gente possa o quê? Está incentivando o artesanato, mas o artesanato de casa em casa, de porta em porta, realmente ele não tem valor na nossa localidade. Mas quando a gente pega esse artesanato e transforma numa venda, né, através de outras instituições que possam vir arrecadar esse artesanato, vai gerar muito dinheiro. Você vê hoje a Abaetetuba como a maior fonte de artesanato, né? Você chega lá e muitos desses artesanatos muitas vezes vão de Moaná, mas é conhecida a Abaetetuba. E por que não inserirmos, né, em Moaná esse projeto do artesanato? E também através de cursos profissionalizantes. Mas eu não sei tecer o artesanato. Faça oficina, né? A gente pode trabalhar para fazer oficina, tá implementando aí cursos, né, profissionalizantes na área da saúde, na área da educação, na área da beleza. Porque, às vezes, a gente só olha para dentro da cidade, mas tem muitas pessoas capacitadas no nosso ribeirinho, que possa estar no seu rio, montando o seu salão de design de sobrancelha, de cabelo, uma limpeza de pele, sem precisar vir na cidade, né? E dentro da cidade também possa estar expandindo o empreendedorismo local. E o artesanato, temos hoje, para a COP30 aí, Sim. instituições de arrecadamento de artesanato. Por que não incentivarmos, né? E não precisa a pessoa ir vender até a cidade, ou a cidade ir até Belém entregar. Não, tem instituições aí que vai ser disponibilizada para que venha trabalhar em parceria, para que venha arrecadar de porto em porto, como comercializa o açaí, como comercializa o camarão. Hoje você pega uma tora no mato daquela madeira, você corta, você inverniza ela, já virou um suporte para panela. Né? Você pega hoje uma varinha para decoração, você inverniza ela, o caroço já sai, você faz cada embarcação linda. Então, temos como explorar o empreendedorismo local através do artesanato, através de alguns cursos profissionalizantes também, para mulheres que queiram trabalhar na área da saúde, na área da educação, ou até mesmo na beleza, né? Que é através de cursos de design de sobrancelha, cabeleireiro, limpeza de pele, são cursos de um final de semana, de 15 dias, que já inserem no mercado de trabalho. Como eu digo, costumo dizer, resgatar nossos jovens, né? Resgatar nossas mulheres para o mercado de trabalho e resgatar aqueles sonhos adormecidos para dentro da sociedade. Falando em jovens, falando em cultura, né, que você falou sobre esporte e cultura. Agora a gente está vendo, né, uma grande obra que vai ser inaugurada agora ali, que é a Praça da Juventude, onde tem vários ambientes para quem vai fazer um esporte, para quem vai querer levar a sua família para passear. Então a gente vê que a infraestrutura do município ela evoluiu bastante. Mas há anos atrás tinha uma grande deficiência em relação à valorização do esporte, da cultura no município. Ainda agora eu estava lendo uma mensagem aqui de uma internauta que falou que essa é a força da juventude, da mulher jovem, para lutar pelo povo monense. Então, nesse olhar seu, a gente vê que você tem bastante, né, olhar diferenciado de outros candidatos, voltado aí à assistência, um olhar mais vivo em relação ao que realmente está acontecendo, mas sobre cultura e esporte. Tem algo que você ter a fazer, um sonho de poder ajudar, de poder incentivar? Sim, com certeza. Eu costumo dizer que todos esses temas eles estão interligados e acabam focando, um complementa o outro, né? A cultura, nós já temos hoje uma cultura no nosso município muito abrangente, muito bonita, né? Tá sendo, você vê hoje a cultura do nosso município se expandindo. E por que não incentivar mais? Outro momento que eu acho que era para ter sido projeto de lei já aprovado em nosso município, eu falando como povo evangélico, que era um MADEM,
Você chegou a conhecer? Já, o falar da Madem já Madem, participei, né? já. E era o segundo, depois do Festival do Camarão, era o segundo maior evento da cidade. Vinha de todos os municípios, as escolas ficavam cheias, tudo. E nós perdemos essa referência, né? Nós perdemos, e talvez por falta de gestores passados, suporte, incentivo, nós perdemos. E nossos jovens, eles eram era uma concentração muito grande, eles eram muito visados, olhados, cuidados e amparados através da UMADEM, através do congresso que reunia todos os setores da economia, né, da cultura e de vários municípios vizinhos chegavam até a localidade. Hoje, para um incentivo, eu iria lutar de novo para que o congresso voltasse e fosse, assim como o Festival do Camarão se tornou, né, um projeto de lei aprovado, se tornasse também. E a outra coisa, um incentivo ao artesanato local, né? Uma representatividade no Festival do Camarão com as barracas dos rios. Não tem o Caminho dos Rios lá longe? E cada rio tem uma cultura diferente dentro do próprio Moná. Uma forma de trabalhar no artesanato, né, incentivar ir para dentro do Festival do Camarão, os rios, iria gerar o empreendedorismo e os nossos turistas, nossos visitadores, iriam levar um pouco de Moaná através da ampla forma dos rios, né, estarem inserido do artesanato. Iria gerar empreendedorismo, iria gerar cultura e incentivar, né, os nossos musicistas, nossos músicos aí, né, serem inseridos dentro da cultura, com mais ênfase, como escolas, né, de música, inserir mais escolas, ampliar o número de alunos, tanto dos jovens, adultos e até mesmo a criança. Para o esporte, uma escolinha para os nossos pequeninos, né? Já terem o gosto pelo futebol, pelo esporte, desde pequenininho, de 4 anos para cima, já terem aquele incentivo com a escolinha pública, inserido dentro dela as escolas para o futebol, né? Para o esporte, no caso. E também o lazer. A gente vê que Moaná tem pontos turísticos excelentes. E hoje, mais bonito, como as quadras esportivas, né? A gente pode ver o Palheta, a gente vê aí que nós temos pontos muito bons para serem valorizados através do turismo, né? Um incentivo ao turismo. E voltando ao lazer, acredito que implementar junto, em parceria, né, com o executivo, mais atrações, mais formas para o nosso festival de verão, né? Para Moaná, no mês de julho, aí ter opções diversas de formas de lazer para que o nosso público possa ficar em Moaná e gerar renda para essa localidade que é o nosso Moaná. Também, outra coisa que eu acho que é um incentivo muito bom no esporte, que faz parte da cultura, né? Que poderíamos estar inserindo, até mesmo vai juntar junto da saúde, academia ao ar livre, ter, né, fit dance, aeróbica. Sim. Principalmente voltado para os jovens e para as mulheres. Para as mulheres, às vezes, estão sedentárias, para as senhoras, às vezes, estão com dor, falta aquele incentivo. Eu costumo dizer que quando eu comecei a fazer fit dance, tudo melhorou. As dores foram embora. É como se fosse uma terapia o fit dance. Então, iria gerar mais renda, né? Porque você iria ter professores ali pelo menos de 3 vezes na semana, né? Na praça, para estar incentivando a aeróbica e para estar incentivando o fit dance como forma de um exercício físico. Muito bem, essa é a candidata a vereadora Paloma Torres, ela que está aqui agora neste momento aqui com a gente, né? Fazendo aí um bate-papo bacana, né? E a gente pode ver que ela tem vários projetos, ela tem várias ideias. Por enquanto, aqui nas mensagens, não tem pergunta, só elogio, gente batendo palma, mandando foguetinho. Então, o povo está gostando, né? Da conversa. Então, a gente vê que é muito bom ter o jovem, principalmente a mulher, na política. Agora a gente vai, faltando apenas 7 minutos, suas considerações finais. É o momento que você vai falar com o seu eleitor e vai aí fazer as suas últimas considerações na câmera 2. Pode falar agora com os eleitores. Caro eleitor, né? Caro eleitora,
Hoje eu quero pedir e fazer um apelo também para que nós venhamos votar consciente, porque como eu costumo dizer, a escolha é individual, mas a consequência vai ser coletiva. Ou a gente vai sorrir juntos ou a gente vai chorar juntos. Então vote consciente, vote em quem lhe representa, em quem não foge da batalha, em quem não tem medo do enfrentamento. Nós, mulheres, sofremos muitas retaliações, muitas críticas e muitas desvantagens dentro e fora da política. Então vote em quem vai ser voz, em quem vai representar, em quem não tem medo do enfrentamento, de ir debater aquilo que é em favor do povo e para o povo, e vamos focar na continuidade desse trabalho que está impecável em nosso município, se expandiu, melhorou, avançou. Então eu peço para que nós não venhamos retroceder. Vamos votar na continuidade. Birizinho 55, Paloma para ser a sua voz, para ser a representatividade dos jovens, dos senhores, das senhoras, que vocês possam me dar esse voto de confiança a toda a população moanense. 45333. Eu peço, vamos fechar essa parceria juntos, vamos votar consciente, porque nós vemos aí que as pessoas, elas querem comprar, né, para calar a voz de vocês por 4 anos. Não deixem. Vamos ensinar que vocês estão cansados das políticas velhas, que vocês estão cansados de falsas promessas, vocês estão cansados e desacreditados de algumas políticas aí velhas, com mentiras, enganos e trapaças. Nós vamos avançar com a verdade, nós vamos prevalecer com a verdade e vamos continuar o trabalho do Biri Magalhães, que é um trabalho impecável aos 4 cantos do município. E eu prometo e me comprometo em lutar junto dele para a melhoria de Moaná, para a melhoria de toda a população de forma igualitária. Então vamos junto, Birizinho na cabeça e Paloma no coração. Forte abraço e desde já muito obrigada. Muito bem, essa é a candidata a vereadora Paloma Torres, desde já agradeço pela oportunidade, né? E se ganhar, pode vir aqui também para fazer os agradecimentos, tá? Esse é o podcast Conectados, a apresentação de Janielson Oliveira. Desde já agradeço a todos os nossos internautas que participaram juntamente com a gente e obrigada. Boa sorte e até depois, né, do dia 6, né? Então sim, a gente espera aí que dê tudo certo. Tchau, tchau. E daqui a pouquinho vamos estar com mais uma convidada, mais uma candidata aqui no podcast Conectados.